Fala pessoal, Lívio Linhares, sou médico, vamos estar trabalhando temáticas associadas a pacientes graves. Vamos começar a descomplicar o que possa estar relacionado a esse perfil de pacientes, seja ele que adentra uma emergência, seja esse paciente que você vai encontrar em UTI, né, unidade de terapia intensiva. Também estaremos abordando assuntos na área de gestão. Então, até pela experiência que eu tenho nesse manejo com unidades de saúde, implantando, treinando equipes, assim como também assuntos de desenvolvimento próprio, né? Até porque não adianta a gente trabalhar só assuntos técnicos, mas envolve também trabalhar muito nosso desenvolvimento pessoal para a gente conseguir performar bem. Então, hoje estaremos iniciando um assunto base, principalmente diferenciando emergência de UTI. O que é que configura bem, caracteriza bem uma emergência? Inicialmente, o perfil. Pacientes com doenças na fase aguda ou crônica agudizada. Você observa um perfil de pacientes mais jovens, é o local que chega o politrauma, então pacientes que eles vão estar mais submetidos à estabilização. Já o ambiente de UTI é um ambiente de perfil de pacientes mais crônicos, então com descompensação de múltiplos órgãos, muitas vezes então é aquele perfil de paciente idoso com múltiplas comorbidades, então ele acaba sendo um local que ele chega por uma infecção, que já vem se arrastando há alguns dias, ele pode evoluir para isso, além de outros diagnósticos que vão favorecer a necessidade de manejo desse paciente nesse local. Então, é um local de mais de cuidados, ele envolve a parte de estabilização, sim, também, mas ele é mais de cuidados mais minuciosos, onde o perfil de equipe que vai atendê-lo, ela já é mais multiprofissional, visão mais holística, em que todas as áreas conseguem mais ser contempladas, que envolve aquele perfil de paciente. Então, seja com a atenção do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do cirurgião dentista, a equipe de enfermagem que é fundamental em todos esses cuidados, então, assim como uma boa equipe médica, né? Normalmente é interessante estar bem servida de um time de resposta rápido ou de uma equipe assessorada com múltiplos especialistas, um endoscopista digestivo alto, né? Então, até porque é um paciente que às vezes ele pode evoluir com algum transtorno, seja hemorrágico a nível gástrico, até mesmo a necessidade de uma passagem de uma sonda nasoentérica para poder melhor alimentar esse paciente, né? Então, seja a nível só enteral alto, mas uma passagem de uma sonda pós-pilórica, por exemplo, ou um paciente que ele é de difícil passagem de sonda, pode ter fratura de base de crânio, está necessitando de um leito de UTI, então acaba que a gente pode precisar de uma passagem de sonda dessa sob visão direta, né, sob visão endoscópica. Então é um local que vai ser propício para exames que normalmente são mais eletivos, né? É um paciente que vai poder sair para fazer uma melhor investigação diagnóstica, seja com ressonância magnética, o eco pode ser feito, é claro, à beira-leito, né? Mas assim, ecocardiograma, então outros exames, um Doppler, alguns exames que podem ter caráter mais eletivo, eles podem ser mais propícios nesse ambiente de UTI. Já a equipe da emergência não, ela é menos diversificada, eu coloquei até como oligo ali, diferenciando a multiprofissional da UTI, com uma oligo de poucos profissionais envolvidos mais nessa assistência da emergência, né? No caso, a gente carece principalmente de um médico muito bom, então ele acaba sendo polivalente, é o que eu chamo muitas vezes do Wolverine da emergência, que é aquele cara que ele está pronto, realmente muito bem treinado para situações, para pensar muito rápido, porque o tempo que ele tem para intervenção daquele paciente que chega com aquele quadro agudo, né? Então tem que realmente ter um raciocínio muito rápido para intervir. É o que a gente chama também às vezes da hora ouro, né? Aquele paciente que ele chega e realmente é uma hora fundamental para a sua perfeita estabilização, né? É aquela história, vou focar no que realmente vai salvar, né? Então, até no meio do trauma tem o ATLS, o ACLS, então assim, até no sentido do ATLS, né, ele faz aquele ABCDE, então muito voltado realmente priorizando o que é que vai salvar a vida do paciente naqueles minutos mais cruciais, né? Então, é um médico polivalente, então carecendo também de uma equipe muito bem treinada, uma equipe de enfermagem que possa dar assistência num tempo muito hábil, né? E aí, no caso,
Diversificando as duas, você observa até um perfil de consumo muito maior da UTI. Realmente é uma área de altíssimo valor agregado, então de altíssima manutenção. É a parte mais rica do hospital, mais cara do hospital para manutenção. É ali que vai ter necessariamente muito consumo de oxigênio, medicações, múltiplos antibióticos. Muitas vezes o paciente está fazendo diversos antibióticos, seja meropenem, vanco, polimixina, tecoplanina, por exemplo, anfotericina, nidulafungina. Então, assim, é uma gama de antibióticos que muitas vezes vai estar voltada para esse paciente, sedativos de altíssimo valor. Então, seja o fentanil, midazolam, no caso, às vezes, bloqueador neuromusculares, seja a dexmedetomidina. Então, são drogas de valor mais elevado, que vai ser típico desse ambiente de UTI, né, para o paciente tiver necessidade de estar sedado e sempre analgesiado, principalmente. E no caso, no ambiente de emergência, as medicações, no geral, elas, como não envolve tanto a manutenção daquele paciente naquele local, porque rápido tem que ser dado o destino dele, né? Afinal, é perfil de UTI, perfeito. Prepara para encaminhar para a equipe receber, né? Então, ou não, já é um perfil de enfermaria, estabilizando, vai ficar para a enfermaria. Então, porque não é interessante estar acumulando pacientes numa emergência. Então, até porque ela é porta aberta. Então, é um ambiente aberto para receber pacientes nesse sentido, ou seja, não tem nenhum crivo maior, de certa forma. É claro que pode ter uma classificação de risco que vai definir os perfis, mas para uma grande sala de parada, uma grande sala de emergência, esse paciente entra sem muita, digamos, triagem, né? Você não pode postergar a avaliação médica desse perfil de pacientes, né? Já o ambiente de UTI não, é um ambiente mais controlado, onde o paciente ele é regulado, é passado o caso clínico de médico para médico, então, avaliando se esse paciente faz o perfil da unidade, né? Para poder ser admitido. Assim a equipe toda é comunicada, eles ficam cientes do perfil de paciente que vai ser recebido ali, eles conseguem se preparar para dar aquela assistência. Então, por exemplo, é igual nessa questão de regulação, vai saber se o paciente é perfil de UTI neurológica, né? Então é um paciente com AVE, acidente vascular encefálico, na fase aguda, é um aneurisma que está roto, por exemplo, então tem que ser a parte intensiva na monitorização tem que ser intensa, então, para programar, né? Se vai ser operar logo nos 3 primeiros dias ou se vai realmente esperar passar aquela fase de vasoespasmo, né? Para operar em torno de 21 dias. Então, assim, então são pacientes, tem o UTI de perfil neurocrítico, o UTI de perfil cardiológico é aquela que se especializa em receber pacientes, ter equipamentos para receber esses pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, então assim, ou então UTI que às vezes de transplante cardíaco, um ambiente próprio para estabilizar pacientes com insuficiência. Então tem o UTI perfil cirúrgico, né? Então recebe pacientes com cirurgias pós-operatório imediato de cirurgias grandes, né? Então ele vai ficar necessitado de uma monitorização mais imediata justamente para ele não deteriorar do quadro, né? Caso isso ocorra, ter uma equipe ali 24 horas para dar socorro para esse tipo de paciente. Tem a UTI de perfil clínico, né? Então que acaba tendo realmente uma idade mais elevada, são pacientes crônicos, normalmente ali com a pneumonia, é um paciente com DOP, doença arterial obstrutiva periférica, que às vezes vai estar ali, né, com aquelas suas múltiplas comorbidades. Então, tanto que essa diversidade toda de unidades de terapia intensiva vai até estar associada assim, cada uma com os seus materiais também associados, até porque a UTI ela é um ambiente de ampla monitorização, então a monitorização mais invasiva, então até que vai justificar o porquê ela também tem altos custos. Por exemplo, uma UTI de perfil neurológico, ela necessariamente tem que ter um serviço de neurocirurgia disponível, uma equipe de neurologistas, então assim, até justamente monitorização de pressão intracraniana, vai ter que ter um catéter para PIC disponível para, às vezes, estar monitorizando esses pacientes desse perfil. Então, sem falar dos dispositivos, né, que tem que ter em todas as UTIs, como um acesso central, material de acesso central, de pressão arterial invasiva, que a gente chama de PAI. Então, seja também de catéter de diálise, né, esses pacientes podem evoluir com insuficiência renal aguda ou crônica agudizada, que vai necessitar então de uma equipe de nefrologista para dar assistência a esse paciente, né? Então, assim, a parte de consumo, de uso de materiais é altíssima, né? Material de drenagem torácica, principalmente a cara muitas vezes de uma UTI cirúrgica, né? Por exemplo, pacientes com PIA, né? Pressão intraabdominal sendo acompanhada. Então,
às vezes com catéteres para olhar nível de oxigenação contínua, né? Então tem V1000, tem equipamentos que olham o débito cardíaco. Então assim, só para você ver o nível de sofisticação. Então, e aí vem o diferencial, né? Que é um médico habilitado para estar naquele ambiente complexo, né? Então assim, é tanto que o médico intensivista, o bom médico intensivista, ele acaba sendo um bom gestor, porque ele vai gerenciar a parte de custo para aquele paciente, ver o custo-benefício de tudo, tem que ter aquele discernimento também, afinal, esse paciente, até que ponto ele já começa a ser paliativo ou não, até que ponto eu preciso do entendimento da família para ver até onde vale a pena nós progredirmos a parte de invasões nesse paciente, né? Então, para dar um atendimento também humanizado, né? Então, não é só um ambiente tecnológico, então, de intervenções mais ousadas, né? Mas também é um ambiente que tem que ter aquela parte humanizada. É um paciente que ele está alimentando direito, é um paciente que ele está bem analgesiado diante por exemplo, paciente com um AVE isquêmico, por exemplo, um neurológico que está sequelado, que ele não consegue comunicar, o paciente está sentindo dor ou não. Então, assim, aí tem todo um estudo com avaliação com protocolos, né? Então, usar escala de dor, por exemplo, escala de sedação, é o perfil ideal que eu quero. Então, é tanto que você pode usar a escala de Haas, então, que ajuda nesse sentido para graduar qual o nível de sedação para esse paciente. É um paciente que realmente tem que estar muito sedado para justamente ventilar bem, porque eu tenho que recrutar pulmão. Então, não, o paciente já saiu da fase aguda da doença, realmente agora está mais tranquilo, está em programação de desmame, então vamos baixar os parâmetros ventilatórios, porque já está permitindo, lógico. Assim como, então, um paciente desse não tem que estar muito sedado. Então, pode ser uma sedação alvo, um RAS 0, menos 1, 0 que ele está basicamente acordadinho aqui, atento, vigio, contactuando um pouco, ou um pouco sonolento, menos 1, mas que ele consegue abrir o olhar e ele segura em você e consegue te acompanhar no seu exame físico, por exemplo. Então, envolve todo um preparo diferenciado desse médico para ele conseguir fazer essa abordagem, né, multissistêmica desse paciente. Então, assim, é um profissional que tem que estar muito bem treinado para estar nesse ambiente de terapia intensiva, ok? Assim como toda a equipe multiprofissional, a enfermagem fazendo uma assistência incrível, com certeza isso vai repercutir numa menor mortalidade, avaliado por perfil de UTI, né? Então, é tanto que a gente, são sempre metas, né? Assim como uma equipe bem organizada, vai tender a zerar infecções de corrente sanguínea, de PAV, né? Pneumonia associada à ventilação mecânica, associada a dispositivos de sonda vesical, né? Então, assim como de corrente sanguínea, né? Seja o catéter de diálise, seja o catéter venoso central. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois setores. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários, comentem, compartilhem. Se vocês sabem que esse assunto é super oportuno e necessário para colegas seus, compartilhem, até para fazer a gente conseguir crescer mais com todo esse pessoal que precisa se beneficiar com isso. Aberto a sugestões, vamos em frente. Um abraço, valeu!